Amados ouvintes, queremos comentar hoje a respeito do tema Jesus, o Filho de Deus. Que tema! Como os antigos hebreus viam a Deus, como o Deus Altíssimo na teologia de Daniel, quando nas orações dos profetas, e mesmo introduzindo o conteúdo principal dessas profecias, o Senhor Deus era chamado de o Senhor dos Exércitos, Jeová Tsebaó. Assim o ouvimos ser chamado desde os dias do profeta Samuel, e assim ele foi chamado até os dias de hoje. Quando o Senhor, cerca do ano 1490 a.C., se apresentou para falar a viva voz com seu povo, ele mostrava ser um Deus muito grande, e terrificados ficaram os filhos de Israel. Isto foi no Monte Sinai, através do ministério de Moisés, o profeta de Deus, registrado em Deuteronômio, capítulo 33, verso 2. Os israelitas ouviram trovões e um som estridente de trombetas com tal intensidade que estremeceu o arraial do povo no deserto. Disse depois Moisés que ele veio, como diz, milhares de santos anjos à sua volta, 10 milhares naquela ocasião. Falou o Senhor no meio do fogo com seu povo, e aquele quadro foi tão aterrador para os homens pecadores que ficou clara a lição que ele nos queria ensinar, que Deus, em seu poder, majestade e glória, é muito, muito, muito terrível mesmo. O povo não o conhecia e precisava sentir isso para saber com quem eles estavam tratando. Tão terrível era aquela revelação que o povo de Israel resolveu que somente Moisés ouviria a voz do Senhor, e o Senhor lhes ordenaria o que ele quisesse, contanto que fosse usado a Moisés como intermediador nesse relacionamento. Que o Senhor tem milhares de anjos ao seu dispor, pronto para a milícia e prontos para a guerra, isso é ponto pacífico. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 11, João dimensiona o número de seus anjos em milhões de milhões e milhares de milhares. Sim, Deus é muito glorioso, poderoso e terrível em sua santidade. Ele é o Senhor dos exércitos, e todos os exércitos dos céus tremem perante a sua glória. Por isso ele foi chamado de o Senhor dos Exércitos. Vindo, porém, Jesus a este mundo, algo novo surgiu sobre a teologia, algo inédito. Quando ele falava com Deus, não era sua expressão aquela clássica da palavra-chave dos profetas, ó Senhor dos Exércitos. Não era essa a sua expressão. Quando Jesus se dirigia a Deus, ele começava as suas palavras de oração de uma forma diferente. Ele dizia Pai, ou Pai Nosso. Isso deixava seus discípulos maravilhados com tal familiaridade e proximidade de Deus. Deus não era aquele Deus terrível do Antigo Testamento? Sim, ele mesmo. Como então que Jesus conseguia tal façanha? O Senhor dos Exércitos sendo tratado de Pai Nosso. Os discípulos começavam a ter, então, uma visão de Deus. Ele, Jesus, é quem podia falar assim, porque ele é o Filho de Deus. Ninguém falou assim antes com o Senhor Jeová dos Exércitos. Só Jesus. Em suas orações, apaixonadas e apaixonantes de amor, sempre a mesma tônica, a mesma ênfase, um profundo respeito, um profundo amor por aquele que o enviou, o Pai. João conta nas palavras do Mestre, e vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. João 8:55. O evangelista São Marcos apresenta o seu evangelho nas seguintes palavras: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ao curar aquele homem cego de nascença, Jesus o encontrou e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus?
Respondeu-lhe o homem: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Registrado isto em João, capítulo 9, versos 35 a 37. Jesus, na verdade, desenvolveu como ninguém o desvendar da presença de Deus Pai perante a sua face. Ele é quem conhece ao Pai. Só através dele é que alguém pode então conhecê-lo. Muitos há que presumem que já têm a Deus em seus corações, mas isto não é assim tão franqueado. Só quem tem, só quem conhece bem de perto, só quem possui a Jesus em seu coração é que pode dizer que conhece ao Pai e nosso Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso está escrito em João capítulo 14, verso 6. Muitos há que digam que ser filhos de Deus, mas sem nenhuma base que alicerce essa crença em seus corações. Apenas dizem que são filhos de Deus porque ouviram dizer que Deus é Pai. Ora, estes certamente não são filhos de Deus ainda, mas apenas criação ou criaturas a quem Ele formou, porque assim disse o Senhor Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Conforme João 14, 33 a 34. Talvez o amado ouvinte esteja se espantando com o que temos acabado de dizer, mas não se aflija. Ainda é tempo de nos tornarmos filhos de Deus através da adoção que Jesus nos tem facultado, de sermos adotados pelo Pai. Como pode ser isto? Através de um pedido que cada pessoa deve fazer. Um pedido sincero que envolve toda a nossa vida daqui para frente. Diz-nos João que a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Como é receber Jesus em sua vida? É primeiramente crer e confiar nas suas palavras, ao conhecê-las por meio das Escrituras da Bíblia. Você crê e confia em Jesus? Olhe então para a sua cruz no Monte do Calvário. Ele derramou seu sangue e morreu ali para lhe oferecer um pacto, uma aliança a ser escrita com o seu sangue. Receba tudo que Jesus, o Filho de Deus, lhe dá, mas especialmente coloque o seu coração diante daquela amarga cruz que pagou pelos nossos e especificamente pelos seus pecados agora. Receba então agora a Jesus como ele é, como que escrevendo estas palavras que falaremos a seguir, como pacto escrito com a tinta do sangue do verdadeiro grande Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos juntos. Ó meu Senhor Jesus, quero agora me aproximar de Ti como nunca antes o fiz em minha vida. Aceita-me como filho adotivo de Deus Pai. Perdoa-me os meus pecados que Te levaram a morrer numa cruz, ó Filho de Deus bendito. Ajuda-me e salva-me da condenação eterna. Dá que meu nome possa ser escrito no Teu livro da vida. Em Teu santo nome nós pedimos. E eu peço, meu Senhor Jesus. Amém. Tristezas, dores e sonhos.
onde então tudo vê, e aqui não achou mais prazer. E assim mandou o seu filho para nascer igual homem de Deus, seu sangue verter e a morte vencer e reerguer a sua nação. Jesus veio salvar e nos dar a paz, esperança nós, amor e fé. Deus mandou o seu filho para nascer igual homem de Deus, seu sangue verter e a morte vencer e reerguer a sua nação.